exércitos. Mateus capítulo 27 e versículo 15 vai dizer assim, ó: ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse, e tinha entre os presos um preso bem conhecido chamado Barrabás. Amém, meus irmãos? Preste atenção aqui, eu quero ser breve, eu quero ser rápido e entregar aquilo que Deus mandou eu entregar. Meus irmãos, para nós entender essa história a qual nós acabamos de ler aqui, é necessário que nós voltamos um pouco à história. E nós vamos voltar agora lá para o livro de Levítico. E o que é que o livro de Levítico nos fala? Levítico 16, versículo 8. Todo ano era de costume para os hebreus fazer um ritual para os seus pecados anualmente. E a Bíblia vai dizer que em Levíticos 16, o sacerdote naquela época era Arão, irmão de Moisés. E qual era o ritual, qual era a lei, qual eram as práticas? Todas as vezes que o homem pecasse, todas as vezes que a humanidade pecasse, tinha que ser feito um sacrifício. Ou seja, você pecava, ia lá, levava um sacrifício para o seu pecado ser perdoado. Mas tinha um ritual anualmente. E que ritual era esse? Todos os judeus e israelitas iam para o templo de Jerusalém. Ia para o tabernáculo a qual Moisés tinha erguido. E chegando lá, Deus tinha dado uma ordem para Moisés. E essa ordem foi passada para Arão, que era o sumo sacerdote. E que ordem era essa? Que prática era essa? E Levítico vai falar que era necessário pegar 2 ovelhas, ou 2 bodes, ou 2 cabritos, ou 2 cordeiros, para o sacrifício acontecer. E Deus fala para Moisés, fala para Arão, que quando ele pegar esses 2 bodes, um vai se chamar expiatório, e o outro vai se chamar emissário. O que era que acontecia no ritual? Era trazido 2 bodes e era entregue nas mãos do sacerdote. E Deus falou para Moisés, lança a sorte dos animais. E aquele que cair a sorte, sacrifica para mim, que é o bode expiatório, que é o carneiro que você vai consagrar para mim, vai matar e vai me entregar. E eu vou perdoar o pecado do povo. Esse era o primeiro carneiro. Era o carneiro da expiação. Era o carneiro que Deus ia receber a gordura, a carne, para perdoar o pecado do povo. Ou seja, o pecado do povo durante um ano, sobre o sangue daquele carneiro, era
coberto, perdoado por Deus. E o segundo carneiro era o carneiro emissário. E qual era o propósito disso? O primeiro simbolizava Deus perdoando o pecado de Israel. O primeiro simbolizava de fato que Deus tinha perdoado o pecado de Israel, entre aspas, porque estava escondido. E o segundo carneiro é o carneiro emissário. Para que era esse carneiro emissário? Arão pegava o segundo carneiro, colocava a sua mão sobre ele, como transferência de pecado. Olhe para cá, transferência de pecado, ou seja, o pecado de Israel não está mais em Israel, mas sim naquele carneiro emissário. E depois disso, acontecia o quê? Esse carneiro era pegado, ele não era degolado, ele não era crucificado. Colocava uma corda sobre o pescoço dele. Preste atenção aqui, meu querido. Viaja na história comigo. Colocava uma corda no pescoço dele e saía puxando. Licença, pastor. E saía puxando para fora de Israel. Para fora de Israel. Esse bode agora, cabrito ou carneiro ou ovelha, ele era pegado e trazido para o deserto. Ei, isso simbolizava, sabe o quê? Deus tirando o pecado do meio do seu povo mais uma vez. Porque quando era transmitido o pecado para aquele bode, ele era tirado do meio do povo de Deus, simbolizando o pecado estava perto e agora Deus está mandando para longe, para longe, para longe, para longe. E sabe o que é que eu entendo aqui? Deus está te dando mais uma oportunidade. Deus está te dando mais uma chance. Olha Deus tirando aí, ó, para longe, para longe. E esse bode, esse carneiro, ele era solto no deserto. Pegava esse carneiro, Érica, e levava para longe de Israel, para que ele não voltasse mais, se perdesse, alguém matasse, alguém roubasse, alguém comesse, sei lá. Mas no decorrer dos anos, no decorrer do tempo, irmão, você já imaginou se esse ritual tivesse valendo até os dias de hoje? Se esse ritual tivesse valendo até os dias de hoje, só eu hoje já tinha matado uns 10 bodes. Mas só que Deus, no seu sublime trono, Ele está vendo tudo que está acontecendo lá embaixo. Ele está vendo que anualmente é preciso alguém morrer. Para
Passa ano e entra ano e Deus assim, ó. Mas só que chega um momento que Deus, ele vai olhar para a terra. Chega um momento que Deus olha para Israel. Deus olha que todo ano alguém era morto para cobrir o pecado. O inocente era morto para cobrir o pecado de alguém. Todos os anos, Lili. Mas só que Deus, olhando de lá de cima, Deus, ele toma uma atitude que muda isso para sempre. Deus, olhando de lá de cima, Eduardo, Deus, ele fala, está errado. Eu vou ter que inventar alguma coisa. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou ter que intervir. Porque todo ano não dá para ser esse ritual direto e direto e direto. Eu estou conjecturando aqui para você entender a história. Quando Deus, ele toma essa atitude de mudar o ritual que era praticado pelo povo hebreu, ele olha para o lado e ele vê um cordeiro imaculado. Não pegaram não, pastor. Ele olha para o lado e vê um cordeiro perfeito para acabar com o ritual. Em Gênesis vai falar, façamos o homem a nossa imagem. Façamos. É no plural que fala, né? É mais de uma pessoa, não é? Mas espera aí, Deus não está só nessa conversa? Sabe com quem que Deus está falando aqui? Com Jesus e o Espírito Santo. E quando Deus olha para o lado, vendo aquela situação que está lá em Levítico, Deus enxerga Jesus. E ele fala assim, pronto. Vai custar caro, mas vai valer a pena. Vai custar caro, mas vai valer a pena. Ai! Alguém já pegou? Vai custar caro, mas vai valer a pena. Jesus! Vem cá, filho amado. A quem eu tanto me comprazo. Eu sei que tu não tem nada a ver com a história, mas eu tenho que intervir. Eu sei que tu não tem nada a ver, mas o meu plano tem que ser mudado. Vem cá. Fala, pai. Irmão, eu estou conjecturando para você entender, irmão. Eu posso conjecturar que Deus, ele se levanta e fala, vem cá, filho. Olha lá. Moisés, Arão, o povo de Israel, eu perdoo. Alguém morre inocente, eles voltam a pecar, entra ano, sai ano, e é o mesmo ritual. Entra ano, ai, tem que mudar. Tem que mudar. Aí Jesus fala, pai, irmão, eu estou conjecturando, Jesus, ele é onisciente, tá? Eu estou trazendo para os dias de hoje. E aí, pai, onde eu entro nessa história?
filho, tu vai ter que descer. Filho, tu vai ter que descer, porque tu descendo tem uma mudança. Tu descendo tem novidade. Tu descendo o protocolo é quebrado. Tu descendo, ai meu Deus, eu estou sentindo a glória. Tu descendo alguma coisa muda. Tu descendo não vai se repetir o que se repete todos os anos. Tu descendo. Tu descendo vai ter salvação na terra. O diálogo de Jesus com Deus continua. Jesus agora topa. Ele fala assim: pai, estou fechado e não abro. Eduardo, estou fechado e não abro. Os religiosos podem me criticar. Estou fechado e não abro. Quando é que eu vou? Agora? Calma. Deixa eu ver aqui na terra. Belém, Maria. Pai, eu vou. Mas só que, irmão, alguma coisa mexeu com a minha cabeça. Porque todos sabem que Jesus, ele é nascido só de mulher. José e Maria não têm relação. Eles não se coabitam, não. E eu perguntei algo para Deus. Porque para uma criança nascer, precisa de um ventre, precisa de uma mulher. Nos dias de hoje precisa de um homem. Mas aqui foi diferente. E você sabe a história. Mas só que eu fiz uma pergunta para Deus descendo hoje do monte. E eu falei: Deus, se Jesus é Cristo, se Ele é Espírito, então Ele não precisa de ninguém para descer na terra. Sim ou não? Ele não precisava de ninguém para descer na terra. E eu perguntei para Deus: Deus, por que teve que ter uma mulher, uma humana, um ser humano na história de Jesus? Sabe o que foi que Deus me respondeu? Para me mostrar para Satanás que o meu filho vai descer, mas na sua genealogia tem a raça humana também. Para me mostrar para Satanás que na carne ele vai passar, na fome ele vai passar, na tentação ele vai passar. Ai meu Deus do céu! Irmão, Jesus não podia descer na terra assim, ó. Mas sabe o que foi que Deus disse? Se Jesus tivesse chegado na crucificação sem o seu lado humano, muitos não iriam acreditar naquilo que ele passou na terra, na sua carne. Muitos não iriam acreditar. Passou porque é Espírito. Passou porque é Espírito. Passou porque é o Filho do Homem. Aguentou porque é o Filho do Homem. Então deixa eu mudar a história. Vai lá como ser humano também, vai. Vai como ser humano também. E aqui eu entendo que quando Deus fala para Jesus, Deus falou para mim, é necessário ter a natureza humana para mostrar que do mesmo jeito que eu passei,
do mesmo jeito que eu enfrentei, Jesus vai dizer: tem de bom ânimo, porque eu venci no lado humano. Eu venci no lado humano. Eu só não venci espiritualmente, não. Eu desci na terra humano. Eu desci na terra como carne. Vivi como carne. Eu desci na terra como carne também. E do mesmo jeito, olha o que Deus falou para mim hoje. E do mesmo jeito, Zacarias, que o meu filho no seu lado humano suportou e passou, você também vai passar. Você também vai suportar. Você também vai vencer. Você também vai vencer. Aqui em Mateus capítulo 1. Aqui em Mateus capítulo 1. Quando Jesus nasce, é uma criança, vem como humano, e ele está andando agora como humano, ó. Mas só que em João fala aqui com 12 anos. Irmão, Jesus só aparece 3 vezes na Bíblia. Quando ele nasce, quando ele prega no templo e quando ele vai aos céus. É só citado essas 3 vezes. Para você entender, dos 12 anos de Jesus para trás, você não vai achar na Bíblia. E nos 12 anos de Jesus até os 30, você não vai achar na Bíblia. Sabe por quê? Porque Jesus está escondido, planejando o plano perfeito de Deus. Jesus está se preparando. Jesus está sendo guardado. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não é essa luta que vai te matar. Não é essa tempestade que vai te matar. Deus te fez humano. Deus te deu prova. Mas Ele te dá o escape também. Jesus, ele aparece menino e desaparece. Jesus com 12 anos aparece. E Jesus com 12 anos some. Jesus com 30 anos aparece. Mas dessa vez ele vai aparecer no capítulo 4 ou no capítulo 3 de Mateus. Quando João olha para ele, João avista Jesus. E João fala: está ali. Olha ele ali. Aquele que tira o pecado do céu. Aquele que tira o pecado da terra. Aquele que veio para mudar a história. Aquele que veio para mudar o ritual. Olha ele ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Só que vem cá comigo. Eu estou acabando já. Mas eu quero chegar em Mateus 27. E eu vou chegar em Mateus 27. Mateus capítulo 3, Jesus aparece. E em Mateus capítulo 4, Jesus é batizado e levado pro... Quem levou Jesus? Satanás não. Quem levou Jesus foi o Espírito Santo de Deus. No capítulo 4, Jesus aparece de novo. Mas agora para ser batizado por João Batista. Ele agora é batizado. E o próprio Espírito, quando Jesus é batizado por João Batista, ecoa uma voz no céu, dizendo: aí está o meu filho, a quem eu tanto amo. Aí está o meu plano perfeito. Aí está aquele que só vai me trazer alegria. Aí está
aquele que só vai me trazer sorriso. Aí está aquele que faz o meu coração pulsar. Mas olhe para cá. Vou pegar a toalha do pastor Daniel aqui. No capítulo 4, Jesus agora está no deserto, Ney. Levado pelo. Mas só que tem uma hora na vida de Jesus no deserto que o Espírito Santo, não é que ele se retira totalmente. Irmão, tem lugar, tem batalha, que é você que vai ter que guerrear só. Tem tentação que é você que vai ter que derrubar. Tem tentação que é você que vai ter que vencer só e no deserto. No capítulo 4 de Mateus, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E ali começa uma série de tentação. Jesus é batizado nas águas e no Espírito. O Espírito vem sobre uma pomba e pousa sobre a vida de Jesus. E agora ele está no deserto, sozinho, com fome e com sede. E aqui começa uma série de tentação, de prova na vida de Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O fato de você estar no deserto não quer dizer que você está só, tem providência. Basta apenas você suportar. Tem providência. Basta apenas você suportar. No capítulo 4 de Mateus, e versículo 3, a primeira tentação que vem sobre Jesus é: meu irmão, o camarada 40 dias com fome. Se eu ficar 2 horas eu já como as paredes. Você imagina 40 dias, vaso. Lembra que eu disse que ele é natureza Olha Deus passando pelo que você está passando hoje. Olha Jesus passando pelo que você está passando hoje. A Bíblia vai dizer que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. A primeira prova de Jesus é o camarada 40 dias na prova, na luta, no deserto, o suor pingando no pau da venta. Chega Satanás, porque Satanás conhece a tua fraqueza. Satanás, ele não vai mandar um banquete depois que você te come. Satanás, ele não vai mandar um copo de água depois que você toma, não. Ele conhece a tua fraqueza. Então Satanás agora se apresenta no deserto. E a primeira investida que Satanás vai fazer é: tu não é Cristo? Não desceu para mudar a história? Eu sei que tu está com fome. Eu sei que tu está aqui 40 dias. Pega esse pão e transforma. Pega essa pedra e transforma em pão. Irmão, se fosse eu pedia para Deus até mandar brasa do céu para me assar. Não é, Eduardo? 40 dias.
Mas quem tem um propósito, meu querido, não desvia a sua mente. Quem tem um propósito não vende a sua primogenitura. Quem tem um propósito não desvia o seu caminho. Quem tem um propósito veio para a missão, vai cumprir a missão. Transforma essas pedras em pães. E Jesus fala: para trás de mim, Satanás, porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Ei, pega essa: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas é consequência. É consequência. Trabalho é consequência. Pão é consequência. Água é consequência. Mas primeiro o reino. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas é consequência. Ei, se o teu trabalho está tirando o teu tempo, meu querido, ora. Se o teu trabalho está tirando o teu tempo, meu querido, ora. Ai, meu Deus, eu estou sentindo a glória de Deus. Se o Facebook está tirando o teu tempo, meu querido, ora. Se o Instagram está tirando o teu tempo, meu querido, ora. Ora. Irmão, eu não estou pedindo para você orar para Deus trancar a porta do teu emprego, não. Eu estou pedindo para você orar, para você ter tempo com Deus. Olha para cá, eu estou acabando. No versículo de número 6 de Mateus capítulo 4. Quando Jesus dá uma patada em Satanás, ele fala assim: nem só de pão viverá o homem. Satanás, ele não é bobo. Satanás tem uma qualidade, eu vou falar isso. Satanás tem uma qualidade que poucos crentes têm. Sabe quando? Não, mas ele tem qualidade? Tem. Sabe o que é? Persistência. Ele não ganhou no pão. Ele não ganhou no pão. Eu vou levar ele para outro lugar maior. Irmão, cuidado com a emboscada que Satanás está mandando na tua casa. Eu vou falar. Cuidado, irmão. Cuidado, porque nós pensamos que é de Deus, mas nem tudo vem de Deus. Deus te coloca no deserto, mas é para você saber, aprender e entender que quem tem duas vozes, um é o opressor e outro é Jesus de Nazaré. Ele não desiste. E no capítulo, versículo 6, ele pega Jesus e leva para o pináculo. E ele fala: tu não é Deus? Não foi dado ordem aos anjos? O salmista não falou? Lança-te daqui, que ele ordenará anjos para te proteger, para te segurar. Miguel olhando do lado, eu posso conjecturar. Miguel olhando para assim: Senhor, deixa eu matar logo esse infeliz. O anjo, o Miguel, o arcanjo falando assim: Senhor, deixa eu descer lá e acabar com esse desgraçado logo. Aí sabe o que é que Deus faz? Pera, ele é humano, ele vai suportar. Calma, Miguel, ele é humano, ele vai suportar.
deixa eu trabalhar, deixa eu operar, deixa eu fazer do meu jeito. Mas só que Jesus fala assim: para trás de mim, para trás de mim. Na terceira investida, é no versículo de número 8. A Bíblia fala que Satanás, ele pega na mão de Jesus e ele transporta do pináculo até o monte mais alto de Jerusalém. 40 dias com fome, sendo tentado, mas Jesus não prostrou. E no versículo de número 8 de Mateus capítulo 4, Satanás, ele dá a sua última investida. E ele fala: ó, se tu me adorar, tudo isso aqui é teu. Aí Miguel saca da espada e fala assim: ah não, ele está brincando, deixa eu matar ele. Aí sabe o que é que Deus fala para Miguel? Fica quieto, Miguel. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fica quieto, Miguel. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ah, Senhor, mas ele está fraco. Fica quieto, Miguel. Deixa eu trabalhar. Ele não vai suportar, Érica. Fica quieto. O meu poder se aperfeiçoa é na tua fraqueza. Ele está se arrastando, mas ele não vai me negar. Ele está se arrastando, mas ele não vai me negar. Ele está se arrastando, mas ele não vai parar. Ele não vai parar. Ele não vai parar. E é aqui que eu chego no plano perfeito de Deus. Depois da sua trajetória, depois da sua passagem pela terra, chega um momento crucial na vida de Jesus, que é o Gólgota, é a crucificação. Mas vaso, para mim chegar na crucificação, eu tenho que passar primeiro no Getsemane. Eu tenho que passar primeiro na moinha. Eu tenho que passar primeiro na prensa. Tá pensando que acabou, meu querido? Tu é forte, tu é valente. Tem a prensa ainda para tu enfrentar. Tem a prensa ainda para tu enfrentar. Tem a moinha ainda para tu enfrentar. Mas deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar. Ei! Antes de Jesus chegar na crucificação, ele tem que passar primeiro pela moinha. Fale comigo, moinha. Lugar de prensa. Lugar que amassa e que extrai o mais puro azeite. Sabe por que tu tá na moinha? Porque Deus está extraindo o melhor de ti. Não, eu vou liberar essa palavra. Sabe por que tu tá na moinha? É porque Deus sabe que em ti ainda tem qualidade, em ti ainda tem força. Então aguenta. Mateus capítulo 26 vai falar do Getsemane, jardim da prensa. A Bíblia vai dizer que Jesus, antes de ser crucificado, antes de Jesus ir para o julgamento, ele vai para a moinha.
ele vai para a prensa ter o seu último particular. Tem gente aqui que está precisando voltar para a moinha. Tem gente aqui que está precisando voltar para a prensa, porque ainda tem coisa boa para ser extraída. Oh meu Deus, eu vou liberar essa palavra. Tem gente aqui que está precisando voltar para a moinha, porque tem coisa boa escondida. Mateus, ele vai falar que Jesus ele vai para o Getsemane e ora. Mas só que Lucas, ele vai falar uma coisa detalhada, Bruno, que é o que me chama a atenção. Lucas capítulo 22, versículo 44. Olha o que é que Lucas vai falar quando Jesus está na moinha. Mateus vai falar que Jesus ele vai orar a primeira vez. Ele pega Pedro, Tiago e João e fala: vem comigo, vamos para a moinha, vamos para o jardim do Getsemane, porque eu preciso falar com o meu pai. A minha alma está angustiada. A minha alma está angustiada. E o propósito está chegando no fim. Mas antes de eu chegar no propósito, eu tenho que passar primeiro pela moinha. Antes de eu chegar no propósito, primeiro eu tenho que passar pela prensa. Oh meu Deus, eu estou sentindo a glória de Deus. Vai doer, mas vai valer a pena. Vai doer, mas vai valer a pena. Vai arrancar pedaço, mas vai valer a pena. Vai ter coroa de espinho, mas vai valer a pena. Eu estou sentindo a glória. Eu estou sentindo a glória. Deus me trouxe aqui para te dizer: não para. Não para. Tu já passou pelo deserto. Agora tu está na moinha. Tu está na prensa. Continua. Jesus chama os três. Fala: bora orar comigo. Bora. Chega lá os seus discípulos. Jesus fala: fique aqui, porque aonde eu vou vocês não podem estar. Mas fique aqui que eu vou orar um pouquinho. Jesus vai na primeira vez. Quando Jesus torna, os três estão pescando, dormindo. Jesus fala: Pedro, João, me ajuda, João, está quase no final. Aguenta, João. Aguenta, Tiago. Aguenta, Pedro, está quase no final. Tá bom, mestre, vai lá. Estamos aqui na empreiteira, estamos aqui na luta. Tá bom, fica aí que eu vou lá. Jesus ele começa a orar. Na segunda oração de Jesus, olha o que é que Lucas vai falar. Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Enquanto tem um dormindo, o outro está na peleja. Enquanto tem um dormindo, o outro está orando. Enquanto tem um cochilando, o outro está pagando preço. Lucas vai dizer que ele suava. Irineu, ele suava gotas de sangue. Olhe para cá para mim, por favor, eu estou suado.
Isso daqui não era nem um pouquinho do que Jesus estava passando. Lucas vai dizer que corria, Érica. Corria. Sabe o que era isso? Lembra do bode emissário, o sangue do pecado correndo? Oh meu Deus do céu! Lembra do bode emissário que precisava para alguém ser perdoado? Corria no seu rosto e escorria pelo chão. Sabe o que é isso aqui? É Jesus pegando o pecado da humanidade, passando sobre ele. Lembra o que Arão fazia? Colocava a mão sobre o bode, transferia o pecado. Era Jesus falando: pode derramar sobre mim, eu vou aguentar, eu vou suportar. Aí Jesus fala: vamos, já era. Vamos se levantar porque chegou a minha vez. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele desce, antes dele descer, vem Judas. E Judas dá um beijo em Jesus. Pega isso aqui, desceu do céu agora. Nem todo beijo é sinônimo de amizade. Nem todo beijo é sinônimo de amizade. Judas falou: aquele que eu beijasse era ele. Judas beija Jesus. Irmão, eu estou acabando, não acredita não, irmão. Judas beija Jesus. E agora Jesus vai ser crucificado. Primeiro Jesus ele passou pelo deserto. Segundo ele passou pela moinha. E agora Jesus ele vai passar pelo sinédrio. E o sinédrio é lugar de julgamento. Jesus agora está sendo levado para Pilatos. Lembra do primeiro bode que eu falei? Bode da expiação, expiatório. É o quê? Era o cordeiro que tinha que ser entregado a Deus pelos pecados da humanidade. Jesus agora está sendo entregue para Pilatos. E aonde eu li aqui agora, em Mateus capítulo 27, chega ao ponto crucial da obra de Jesus na terra. Depois dele passar por tudo, provação, humilhação, chega ao ponto crucial. E Deus está lá no trono, vendo tudo que acontece na terra. Agora deixa eu te falar uma coisa. A tua cabeça começa a doer e tu já quer parar. Jesus agora, ele está preso, junto com certo preso, chamado Barrabás. Ó o número 2 surgindo aí de novo. Lá em Levítico era 2 bodes, e em Mateus 27 é 2 humanos. Um vai ter que morrer e outro vai ter que ser solto. A Bíblia vai dizer que por conta da Páscoa,
Ei, eu estou acabando já, irmão. Aguenta aí mais 5 minutos, eu estou acabando. Eu tenho que finalizar. A Bíblia fala que no período da Páscoa era costume dos judeus, para alegrar o povo, para trazer alegria para o povo, era costume soltar um preso. Mas se tem 2, um vai ter que ser solto, e o outro vai ter que ser condenado, enforcado ou morrer. A Bíblia vai dizer que Pilatos agora ele chega até o povo. Ele chega até o povo. E deixa eu falar isso aqui que eu esqueci. Lá no Getsemane, Jesus ele falou: faça a tua vontade. Deus me deu isso quando eu estava tomando banho hoje. O Espírito do pastor Daniel me visitou hoje. Né? Porque Deus não só te usa quando Deus não fala com tu quando tu está tomando banho. Não pegaram não. Ele não fala que Deus só fala com ele quando ele está tomando banho. Então o Espírito que fala com ele falou comigo hoje debaixo do chuveiro. E sabe o que foi que Deus me disse? Quando Jesus estava na prensa, na moinha, Jesus fala: Pai, se preciso, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Sabe o que Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer? Antes de você fazer a tua vontade, entrega a Ele, consagra a Ele, pergunta se é da vontade dEle. Faça a tua vontade, não a minha. Então antes de você fazer qualquer coisa, pergunte para Ele: é da tua vontade? Eu posso fazer? Eu posso ir? Vai ser desse jeito? Porque se tu for na tua força, vai dar errado e tu vai quebrar a cara. Mas vamos correr aqui. 2 presos, sim ou não? Um tem que ser solto e o outro tem que ser crucificado ou condenado. E Pilatos pergunta para a multidão: quem é que vocês querem que eu solte? Irmão, Lucas capítulo 21, versículo 9, vai dizer que quando Jesus entra em Jerusalém, vem uma multidão bailando: e a mesma multidão é a que pede a crucificação de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: para de manhã tu querer a crucificação e à noite tu querer bênção. Para de manhã, durante a tarde, tu crucificar, tu xingar, tu fazer tudo, e à noite querer bênção. A multidão fala: crucifica Jesus. E o que me chama a atenção, irmão, quando eu estou pregando, me dá uma raiva. Olha aqui, ó. Eu não sei se é raiva santa ou se é o que. Eu não sei, eu vou ficar tremendo. Não é raiva não, irmão, eu brincando. É porque eu não consigo controlar. O pastor Daniel falou assim, ó: vai com calma. Deixa Deus te usar. Não vai com sede no pote, não. Irmão, o dia que tu estiver aqui, tu vai saber o que eu estou falando. E eu vou profetizar em nome de Jesus, que na próxima campanha o pastor Daniel vai colocar tu.
a multidão falava: crucifica Jesus e solta Barrabás. Pastor Daniel, mais 5 minutos, eu garanto. Pegaram Jesus. Jesus agora está sendo crucificado. Mas era costume daquele povo que todo rei tinha que ter uma. Todo rei tinha que ter uma. E João fala que Jesus era rei dos judeus. Sabe o que é que eles fazem? Eles pegam um galho de espinho. E ele fala: já que todo rei tem que ter uma coroa, eu vou fazer uma coroa de espinho para ele. A primeira dor que Jesus sente é na cabeça. Uma coroa de espinho, que cada espinho era tamanho de um dedo. Outro elemento que o rei tinha que ter. Sabe o que era? Era o cedro. Um elemento que o rei precisava ter era a coroa e depois o cedro. O que é cedro? É um bastão, um pedaço de pau que seja, para simbolizar que ele era rei. Agora a multidão pega um pedaço de cana e começa a bater na cabeça de Jesus. Tu é o rei, toma a tua coroa e toma o teu cedro. E quando eles iam batendo, o espinho ia cravando no seu couro cabeludo. É aqui que começa a agonia de Jesus. A Bíblia vai dizer que aquela cruz que Jesus carregava, meu querido, não era dele. Sabe por quê? Porque era costume dos hebreus, dos romanos. O preso que fosse condenado, a cruz era feita por medida. Então aquela cruz era de Barrabás, não era de Jesus. Deixa eu conjecturar para você entender. Nem todo mundo é do mesmo tamanho, nem todo mundo é da mesma largura. Ou seja, aquela cruz era maior, era grande do que Jesus. Mas só que isso foi tão rápido, tão em cima da hora, que não deram para fabricar a cruz de Jesus. E se não tem tu, vai tu mesmo. Pegaram aquela cruz que era de Barrabás e colocaram nos lombos de Jesus. E quando colocaram nos lombos de Jesus, eles pegaram um pano, presta atenção aqui. Eles pegaram um pano, que é um tecido romano, chamado tecido escarlate. Você sabe o que é tecido escarlate? É aquele tecido que quando rasga uma ferida, ele gruda na ferida e não solta. Mas só que antes de colocar esse pano, Jesus foi açoitado. Jesus agora está no caminho do Gólgota. Jesus agora está indo para o seu ápice crucial. Porque alguém tem que morrer para que você alcance o perdão de Deus. E Jesus agora começa a caminhar. E quando Jesus começa a caminhar, eles começam a dar açoitada em Jesus. Açoitada em Jesus. Irmão, você sabe o que é azorregue? Azorregue era a chibata que os romanos usavam. Era feita de couro de carneiro.
e na ponta dela tinha pedaço de ossos e bolinhas de ferro. Aonde pegasse, rasgava. Mas a Bíblia vai dizer que como ovelha muda, ele foi até o Gólgota sem abrir a sua boca. Cada chicotada que ele tomava, ele lembrava de você, Eduardo. Cada chicotada que ele tomava, ele lembrava de você, Rafael. Cada chicotada que ele tomava, ele lembrava de você, Júlio. Sabe o que era que ele falava? Eu vou continuar, porque vai ter uma igreja que não vai me abandonar. Não vai me abandonar. Não vai. Irmão, no meio do caminho, a Bíblia vai dizer que eles pegam fel e vinagre. Fel e vinagre. Sabe para que era isso? Se você for ler lá em Levíticos, o fel e o vinagre junto minimizava a dor. Era medicinal. Se você tomasse fel e vinagre junto, a sua dor era minimizada. Aí eu perguntei para Deus: Deus, por que Jesus cuspiu? Por que Jesus não tomou? Se ele estava com sede, irmão, você com sede, qualquer água é água. Sabe o que foi que Deus disse para mim? Se ele tivesse tomado, ele estava minimizando o meu projeto. Se ele tivesse tomado, o meu projeto não ia ser perfeito, o meu projeto não ia ser completo. Ah, só aguentou porque ajudaram, só aguentou porque facilitaram. Ei, Deus suportou tudo por amor a ti. Ele não quis minimizar a dor. Sabe por quê? Porque ele pensou em você. E do mesmo jeito que ele suportou, você também vai suportar. Chega no Gólgota. Não dá mais tempo não. Chega no Gólgota. Ele é colocado deitado. E agora chega a hora da crucificação. A crucificação naquele tempo, meu querido, era um ato mais envergonhado, mais doloroso da época. E Jesus passou por tudo isso pelo amor a ti. É por isso que Isaías vai falar: e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu perguntei para Deus: que pisadura é essa, Senhor? Sabe o que foi que Deus me disse? Se você for estudar, sempre quando Jesus passava, ficava pisadura, sangue no chão. E se você for estudar, os enfermos que vinham atrás dele, quando pisava no seu sangue, era curado. É por isso que Isaías fala: e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelo seu sangue nós fomos sarados. Ou seja, Jesus passava aqui. Se tivesse uma gota de sangue aqui, se você pisasse em cima, você era salvo, você era liberto. Você, ai meu Deus do céu. Chega a hora da crucificação. Olha para cá, estou acabando. Deita Jesus. Deita Jesus. A Bíblia vai dizer que aquela cruz não era de Jesus, era de Barrabás. Mas só que para o preso
ser crucificado, tinha que ficar perfeitamente na cruz. Perfeitamente na cruz ele tinha que ficar. Então deita Jesus. De um lado ele coloca um prego na mão. Preste atenção aqui. De um lado ele coloca um prego na mão e bate. Prego do tamanho de uma caneta Bic. Pá, pá, pá. E como ovelha muda, ele não deu um ar. Agora pá, prega o outro lado. O que era que tinha que fazer? Fica de pé, pastor Daniel. A cruz era do pastor Daniel. Mas agora eu fui condenado à morte. Então o pastor Daniel foi liberto. Ele está em casa agora. E eu vou morrer no lugar dele. Faz o gesto de cruz. Para pregar aqui é fácil. Agora para chegar lá na mão do pastor Daniel. Olhe para cá. Para chegar lá na mão do pastor Daniel. Porque para pregar tinha que dar conta. Certinho. Sabe o que é que eles fazem? Eles pegam no braço de Jesus. E eles começam a puxar. Puxar, puxar, e quando dá a conta certa, eles cravam o prego nas mãos de Jesus. Jesus agora está esticado, como um elástico sobre dois pregos. Mas era quantos pregos? Era quantos pregos? Faltava um. Da mesma coisa que era puxada do braço para o outro, era puxado de cima para baixo para pregar o pé. Sabe o que é isso, irmão? É amor incondicional. Não, eu vou repetir para você entender. Sabe o que é isso? É amor incondicional. Então prega Jesus. Quando é lançado na cova, porque lá era um buraco, jogava a cruz dentro da cova. E a cruz tinha que ficar em pé, Luciano. Jesus pregado na cruz. Me chama a atenção é que Salmos vai falar que nenhum dos seus ossos foram quebrados ou desligados do seu corpo. Deus ele dá prova, mas Deus ele também dá o escape. Deus ele te leva para o deserto, mas Deus também te dá o mantimento. Quando joga Jesus no buraco, Jesus ele faz isso aqui, ó. Ele está aqui. Ele vai para frente e fica sustentado só pelos pregos das mãos. Ele fica sustentado só pelos pregos das mãos. Mas sabe o que é isso? É amor incondicional. Ele não quer nada de você. Ele só quer que você não pare. Ele só quer que você não desista. Ele só quer que você prossiga. Jesus agora, Carol, ele está sobre 2 pregos, 3 pregos. Quando eles vão puxar o pano de escarlate, que é aquele pano vermelho. Alguém aqui já teve unha encravada e a meia pegou e segurou? Foi benção puxar, foi gostoso puxar, foi maravilhoso tirar. Imagina o corpo de Jesus sendo arrancado os seus pedaços, porque tinha que puxar. Mas mesmo
assim ele não abriu a boca. E eu só falo isso e acabo. Prometo. Jesus vai dizer a última coisa. Eli, Eli, lama sabachthani. Por que tu me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Por que tu me abandonaste? Olhe para cá e eu encerro aqui. Esse momento que Jesus fala isso, Lucas, é o momento mais doloroso entre Jesus e Deus. Sabe por quê? Porque quando Jesus fala isso, pastor Daniel, fique de pé, vire as costas para mim. Pastor Daniel é Deus e eu sou Jesus. É por isso que Jesus fala: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me desamparaste? Porque quando Jesus olha para Deus, Deus está daquele jeito. Mas sabe o que é que Deus fala para Jesus? Deus fala assim: filho, eu não te abandonei. Filho, eu estou aqui. É porque eu não suporto ver você nessa situação. Mas deixa eu te dizer, aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Por que me desamparaste? Deus, Ele nunca te abandonou. Mas Ele prefere virar as costas do que te ver sofrendo. Ele prefere virar as costas do que te ver te humilhado. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: continua, eu não te abandonei. Continua, o meu propósito ainda está de pé. Ainda está de pé. Fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou passar para o pastor Daniel. Ele não te abandonou. Ele não te abandonou. É por isso que você tem que continuar. Continua. Continua, porque no final tem vitória. Arabassoricanda, arabadaracei. Feche os teus olhos agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Arabassoricanda, arabadaracei. Feche os teus olhos agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, o teu povo, Pai amado e Pai querido, está aqui diante de ti, Senhor. Meu Deus, daqui a pouco nós iremos tomar ceia. Meu Deus, alguns pensaram que tu tinha abandonado eles. Alguns pensaram, Pai amado e Pai querido, em até parar, Senhor. Mas nós estamos aqui diante de ti. Diante de ti. Agora você vai louvar a Deus. Você vai preparar o ambiente para você pedir perdão. Porque a Bíblia vai dizer que nesse momento que Deus está com as costas viradas e Jesus está olhando para ele, é o momento do pecado. Sobre Jesus estava todo o pecado. É por isso que Isaías vai falar: o que me distancia de ti, meu filho, é o pecado. É por isso que eu te chamo essa noite. Adora, Júlio. Adore Ele essa noite. Adore Ele essa noite. Você tem a oportunidade. Você tem a oportunidade. Arabassoricandarai.
Rabadara sebicandarai. Faça o seu momento agora com Deus. Olha ele indo ao teu lado. Aguenta. Aguenta, filho. Aguenta, filha. Tira o pecado, vai. Suporta a tentação. Passa pela prensa. Rabá sori candarai. Rabadara sebi candarai. Eu estou sentindo a glória de Deus. Eu estou sentindo a glória de Deus. Eu estou sentindo a glória de Deus. Rabá esteri candarai. Ele quer sair contigo essa noite. Ele quer sair contigo essa noite. Adore, 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 adore. Adore, adore. Adore, adore, adore. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Antigamente alguém tinha que morrer, meu querido. Mas você foi comprado. Você foi selado. Arastei. Arastei.